A paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Amém? Vamos colocar aqueles que podem ficar em pé, que estão sentados. Nós vamos ler a palavra de Deus rapidamente. Glória a Deus. O pastor Valci pede para que a cantora Érica, após a mensagem, venha louvar a Deus novamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Quero respeitar o tema que os irmãos escolheram. Ageu capítulo 2, versículo 7, o 8 e o 9, para sermos bem breve. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus está aqui nesta noite. Glória a Deus. Quantos que sentem a presença de Deus? Nos diz assim a palavra de Deus: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quero agradecer os irmãos, pastor Valci, toda esta igreja, os membros dessa igreja, pelo caloroso abraço, acolhida que fez a todos os irmãos que vieram comigo. Só Deus para recompensar os irmãos. Hoje eu estava falando com o irmão, a gente poderia fazer muitas coisas para retribuir os irmãos, mas nada será suficiente, porque o amor dos irmãos constrange-nos. Como o amor de Deus constrange a nossa vida, também o amor dos irmãos nos deixou constrangido, porque é algo maravilhoso, o carinho, a atenção dos irmãos, e que Deus recompense os amados irmãos por esta acolhida, por esse amor tão lindo demonstrado a cada um de nós. Queridos irmãos, eu quero nesta noite trazer uma palavra da parte de Deus e dizer aos irmãos que quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Ageu, nós podemos entender algo muito interessante, algo muito lindo, algo que Deus traz ao nosso coração como despertamento, porque no livro de Ageu, como nos livros que nós chamamos de contemporâneos, aqueles que escreveram também, como Esdras, como Neemias, os irmãos vão perceber algo muito lindo, Deus tratando com o povo de Israel, no sentido do passado, do presente e também mostrando para eles aquilo que ele iria fazer no futuro. Aleluia. E talvez você adentrou por essas portas, você está aqui e você vai entender que o Deus que trata você no sentido de reconstruir, de restituir aquilo que foi destruído de geração a geração, trazendo um renovo para a sua vida, mostrando que o seu passado, aleluia, Ele tratou, está tratando e vai tratar hoje, nessa noite, com você, e vai continuar tratando com você, mostrando a você e para mim, que Ele é o Deus de hoje, aleluia, Ele é o Deus do passado e também será sempre o Deus Todo-Poderoso da nossa vida. Aleluia. Os irmãos vão perceber que nesse texto a Bíblia está falando que o povo que voltou do cativeiro babilônico, o povo que pecou, o povo que se distanciou de Deus, o povo que perdeu o alvo, o povo que perdeu a essência daquilo que Deus tinha plantado no coração deles, por causa do pecado, por causa da desobediência,
eles foram levados ao cativeiro babilônico. 70 anos. Alguns falsos profetas se levantaram naquela época dizendo que seria por menos tempo, mas outros profetas de Deus declararam o seguinte: Deus cumprirá a sua palavra, e o cativeiro será de 70 anos, porque Deus estava tratando de Israel no cativeiro babilônico. Deus forjou, Deus preparou, Deus tratou, aleluia, Deus espremeu a ferida do povo de Israel, para que ele se arrependesse, para que ele se voltasse para Deus, e entendesse que Deus é Deus, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Quando lemos o capítulo 29 de Jeremias, quando o povo estava no cativeiro, e aqueles que temiam a Deus, que serviam a Deus, pararam de trabalhar, perderam a esperança, e muitos deles achavam que eles iriam morrer lá no cativeiro babilônico. E Deus levanta o profeta Jeremias, traz a eles uma carta, aleluia, dizendo: olha, plantai, gerai filhos, casai, aleluia, a vida de vocês deve continuar mesmo no cativeiro, aleluia, porque era uma promessa de Deus, tratar com eles mesmo no cativeiro, e eles não deveriam parar mesmo no cativeiro, eles deveriam entender que era o plano de Deus, tratar com o povo no cativeiro babilônico. Passou 70 anos, o povo gemeu, chorou, muitos morreram lá, aleluia, mas saíram de lá, aleluia, muitos que foram ao cativeiro, presenciaram a morte de alguns, presenciaram a queda de alguns, presenciaram a desistência de alguns, mas permaneceram boa parte fiel, aleluia, depois da repreensão de Deus. E muitos que foram lá inocentemente permaneceram também fiéis a Deus. E Deus, quando tirou o povo do cativeiro babilônico, eles voltaram à sua terra natal. E quando eles voltaram à sua terra, o que fazer agora? Recomeçar tudo de novo. E Deus trata com o povo dizendo que eles deveriam construir uma casa, aleluia, para adorar Deus. Eles deveriam construir uma casa para engrandecer a Deus, para honrar a Deus, aleluia. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que eles começaram a obra, começaram no alicerce, e quando eles começaram, logo se levantou os inimigos, os opositores à obra de Deus, aqueles que se opõem à igreja, aqueles que se opõem ao ministério, aqueles que se opõem àquilo que você está fazendo na igreja, se levantou também dizendo: olha, não faça isso, vocês não têm condições de fazer, vocês não podem trabalhar, vocês não são especialistas em fazer essa obra. E a obra parou aproximadamente 15 anos. E é assim que acontece com muitas pessoas. O diabo levanta a sua oposição, o diabo levanta com calúnias, difamações, o diabo levanta de uma tal maneira, e muitas das vezes você se cala, você para, você esquece do chamado, você se esquece daquilo que Deus lhe prometeu, e às vezes nós entramos numa caverna e esperamos que alguma coisa aconteça dos céus, e Deus está dizendo para você: não vai acontecer, já aconteceu lá. É necessário que você se levante, aleluia, a palavra foi liberada do céu, e é necessário você ter ação, atitude diante das adversidades, diante dos ataques do inimigo, e continuar a obra que Deus confiou a você. 15 anos se passaram, irmãos, perseguição de todos os lados, e aí quando pararam a obra de Deus, eles falaram assim: a nossa casa não pode parar, o edifício da nossa casa não pode parar. É assim que acontece com muitas pessoas. Se preocupam com a sua vida material, com a sua estética,
se preocupa com a vida conjugal, família e etc, etc. Mas a casa de Deus às vezes está esquecida. A casa espiritual às vezes está esquecida. Esse templo que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo, às vezes fica em segundo plano a ser cuidado. Deus está chamando a sua atenção hoje. Deus está te despertando hoje a olhar para essa casa que é você, aleluia, olhar para esse templo, cuidar desse templo, aleluia, porque quando você cuida da sua vida espiritual, cuida da sua vida ministerial, você também vai cuidar da obra de Deus, você vai cuidar da casa de Deus, aleluia. E aí começa o zelo, tanto no sentido templo humano, aonde Deus habita, como também a casa de Deus, que é esta casa aqui, que hoje está completando 12 anos, para a glória de Deus, aleluia. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que o povo fazia casas apaineladas, casas bonitas, se preocuparam com as suas casas apaineladas, e diz a palavra de Deus, que Deus, Ele levanta um profeta e diz: até quando vocês vão ficar preocupados com as suas casas apaineladas? E a Bíblia diz que Deus, por causa disso, reteve o orvalho do céu. O dinheiro deles era como se colocasse no saquitel furado. Parece que Ageu está nos dias de hoje, vivendo nos dias de hoje. Parece que Abacuque também está nos dias de hoje. Ainda hoje a situação não mudou, irmãos. A gente continua na mesma situação às vezes. O dinheiro não dá para nada. Salário parece que nunca é suficiente. Parece que o orvalho do céu não desce. Parece que a chuva não vem. Parece que o calor vai nos matar. Parece que o deserto vai nos matar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que há uma saída, aleluia. E a saída para você sair dessa situação é se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados e dizer: Deus, aleluia, eu quero ver a tua glória na minha vida de novo. Eu quero sentir a tua presença de novo na minha vida, Senhor. Eu quero fazer aquilo que eu fazia antes, Senhor. Eu quero voltar à essência do primeiro amor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus levanta Zorobabel. A Bíblia diz que Deus desperta o espírito de Zorobabel. Aleluia. Isso prova, irmãos, que quando Deus tem uma obra, quando Deus tem uma promessa, Ele levanta alguém para lhe auxiliar, Ele levanta alguém para contribuir, aleluia. E quando a gente lê o livro de Esdra também, nós podemos observar que diz a Bíblia que o espírito do povo era um. A unidade do povo era tão grande que Deus não via como 10, como 20, como 30 ou como 50. Deus via o povo como um. Como é difícil acontecer isso hoje na igreja. Como é difícil acontecer isso até na tribuna. Como é difícil acontecer isso entre os levitas. Como que é difícil acontecer isso entre os ministérios que Deus levanta na cidade para pregar a palavra de Deus. É necessário hoje levantarmos a bandeira, não a bandeira da igreja A, B e C. É necessário levantarmos a bandeira daquele que vive e reina para sempre, aquele que te salvou, aquele que te libertou, aquele que te libertou das drogas, da prostituição, da avareza. Ele está aqui nessa noite dizendo para você, aleluia, que Ele quer que você seja um. É fácil citar o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, e desce até a orla dos seus vestidos. Mas a gente se esquece do último versículo, que diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Sabe o que esse versículo está insinuando para a gente, dizendo para a gente? Que só irá concluir, a bênção de Deus só estará na nossa vida se cumprirmos o versículo 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, aleluia.
Quando nós vivemos em união, ali ordena o Senhor a sua bênção. Só tem bênção na sua vida aqueles que se unem. Só tem bênção na sua vida aqueles que não se rebelam na igreja. Só tem a bênção de Deus quem se une nos ministérios, quem se une no país, quem se une na cidade. É aqueles que verdadeiramente têm a bênção de Deus. Aleluia. Mas irmãos, estava lá o alicerce. Deus falou, Deus despertou o espírito de Zorobabel, Deus despertou homens, mulheres, Deus despertou pessoas para ofertarem na casa de Deus. Mas a Bíblia diz algo muito interessante no livro de Ageu, aleluia, que eu gosto muito. Aleluia. A Bíblia diz que eles trabalharam com ardor, e quando eles estavam levantando as paredes, veio um sentimento, veio uma lembrança. E qual era a lembrança, irmãos? Uma lembrança que para alguns não trazia nenhuma motivação. Sabe qual era? A Bíblia diz que o choro e os gritos de alegria se misturavam, a ponto de não poderem discernir quem estava chorando de longe e quem estava rindo. Na igreja é a mesma coisa. Tem gente que canta, se alegra, pula de alegria, e tem gente que está chorando. Tem gente que está olhando o passado. Tem gente que fica resmungando. Tem gente que não abraça a causa. Tem gente que não oferta. Tem gente que não se dá para a obra. E diz a Bíblia, irmãos, que aquele choro e aquela alegria tinha dois significados. Uns se alegravam porque estava vendo que aquela casa que estava sendo construída, a glória de Deus iria se manifestar. Pastor, e quem estava chorando? Quem estava chorando estava comparando o templo de Salomão com aquele templo que estava sendo construído. E sabe qual era o sentimento, a motivação deles? O choro, dizendo assim: será que essa casa vai ser a mesma coisa? Não vai ser. Aqui não tem ouro, aqui não tem prata suficiente. Os arquitetos, os engenheiros aqui, os construtores, os edificadores não têm condição de fazer a mesma casa da mesma forma que Salomão construiu. Irmãos, aí Deus chega, aleluia, nesse texto e fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo que a prata e o ouro é dele, aleluia, a casa é dele. Deus estava dizendo para aquele povo: olha, na época de Salomão tinha prata, tinha ouro e tinha templo luxuoso, e a minha glória se manifestou. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo sem prata, mesmo sem ouro, mesmo sem ter um templo belo, aleluia, a minha glória vai se manifestar. E aí Deus chega para Ageu e diz assim: olha, diga para esse povo que a glória da minha segunda casa será maior do que a primeira. Ah, você não entendeu, meu irmão? Você não entendeu isso, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está dizendo: olha, não fique agarrado no seu passado, não fique agarrado na sua história, naquilo que você fez ou deixou de fazer. Você deve entender que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Sabe o que eu aprendo? O Deus que manifestou a glória na minha vida ontem, Ele manifesta a glória dele em maior abundância, em maior proporção hoje na minha vida, aleluia. O Deus que me usou hoje, está me usando hoje, vai me usar de uma forma muito mais tremenda e profunda no dia de amanhã, aleluia, porque eu creio que a glória de Deus se manifesta na nossa vida dia após dia, e essa glória vai crescendo, essa manifestação de Deus vai acontecendo na minha vida, aleluia, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. E aí, irmãos, o templo foi construído. Em poucos anos,
se não me falha a memória, 2 a 4 anos, o templo foi edificado no templo de Ageu, e Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Deus estava dizendo para Ageu: olha, Ageu, não vai ficar só nessa casa não. Aleluia. Quando for levantado outro templo, aleluia, lá em Minas Gerais, a glória vai ser maior do que a primeira. Quando acontecer de abrir outra congregação, aleluia, a minha glória vai estar lá também. Aleluia. Quando abrir outro ministério, a minha glória também vai estar lá. E a glória de Deus foi manifestando, manifestando, manifestando. E todas as vezes que se construía o templo, a glória de Deus se manifestava. A presença de Deus marcava aquele lugar com a sua presença, com algo que impactava a multidão. Aleluia. Mas a visão de Deus, irmãos, não era uma visão do passado e só do presente de Ageu. A visão de Deus estava também no futuro. Aleluia, veio Jesus. A glória de Deus se manifestou na vida de Jesus. Quando Jesus ele chega no templo, ele abre o livro de Isaías, capítulo 61. Aleluia, se cumpre na vida do nosso Messias. E ele declara assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Senhor me ungiu para restaurar. O Senhor me ungiu para abrir prisões, soltar pessoas, aleluia, desprender pessoas, aleluia. E esse Espírito de Deus estava sobre a vida de Jesus. Mas o interessante é observar que essa palavra não se prendeu, não se cumpriu só na vida de Jesus. Jesus ele morre, ressuscita e depois dá uma promessa para a igreja, dizendo: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ficaram ali, como nós ouvimos aqui ontem, ficaram em Jerusalém, e se cumpriu a promessa de Jesus, que aquele povo seria revestido de poder. E a Bíblia nos diz que quando eles estavam reunidos, diz a Bíblia que de repente veio, aleluia, um vento veemente e encheu toda aquela casa, e todos foram embriagados, tomados pela presença de Deus, pela glória de Deus. E as pessoas que olhavam para aqueles homens diziam: olha, estão embriagados, estão cheios de mosto. Mas Pedro, assumindo, aleluia, a tribuna, quem sabe naquele dia, e falou para eles: varões galileus, por que estáis olhando para nós, como se de nós tivéssemos alguma coisa? Esse poder que nos veio é a graça, é o poder de Deus sobre a nossa vida. Pedro prega a palavra de Deus. O Pedro que era um matuto, Pedro que era um homem cheio de altos e baixos, agora revestido de poder, de autoridade, Pedro prega a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que aproximadamente 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. Um pouco mais à frente nós vamos ver que Pedro prega a palavra, e aproximadamente 5.000 almas, aleluia, estavam ouvindo a palavra de Deus, e não parou. E a igreja continuou sendo perseguida, aleluia, a igreja continuou sendo afligida, aleluia, às vezes detonado com calúnias, difamações, fofocas e etc, etc. Mas a igreja não parou, aleluia, a igreja não cessou a sua caminhada, aleluia. E os irmãos vão perceber que na história da igreja, anos e anos se passaram, e Deus moveu com o seu sobrenatural. Houve um momento que a igreja se esfriou, houve um momento que a igreja perdeu a sua essência, houve um momento que a igreja perdeu as sãs doutrinas. E aí veio Martinho Lutero,
aleluia, com a reforma, coloca 95 teses, aleluia, e confronta aqueles que estavam no templo, aleluia, usufruindo do templo, misturando política com religião, misturando altar com religião, misturando altar com política, e de repente ele chega e traz uma reforma, e Deus manifesta a glória naquele lugar. E através de Martim Lutero, o avivamento chegou à nossa vida. O avivamento continuou, aleluia. Igrejas foram levantadas, igrejas foram instituídas, igrejas foram levantadas da terra para fazer a diferença. E hoje nós estamos aqui com essa amada igreja, completando 12 anos. Quantos momentos de dores, quantos momentos de aflições, quantos momentos de lamúrias, quantos momentos de desistências, quantos momentos que o pastor achou que estava sozinho, quantos momentos que entra obreiro e sai obreiro, entra membro e sai membro, pessoas que não mantêm a história, pessoas que não mantêm a tradição da igreja, pessoas que não mantêm a raiz da igreja, a essência da igreja, e a igreja sofre os seus abalos, sofre, geme, aleluia. Muitos partem para a eternidade, muitos se mudam de uma cidade para outra, mas ainda assim, nessa cidade, aqui nessa igreja, há o remanescente de Deus, aleluia, fazendo a diferença. Há os remanescentes de Deus que não abrem mão, há os remanescentes de Deus que estão sempre sendo renovados por Deus, e entendendo que a obra não é do homem, a obra é de Deus. Pastor, e aí vai parar quando? Não vai parar, só vai parar quando Jesus arrebatar a sua igreja. E aí sim, irmãos, aí sim se cumpre fielmente, aleluia, o que diz aqui em Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ageu estava falando o seguinte, que a casa terrena, ela tem uma glória, e essa glória muitos sentiram aqui nessa noite. Quantos que sentiram a glória de Deus aqui? Quantos que sentiram pelo menos um arrepio, aleluia? Quantos que nessa noite, pelo menos através de um louvor, de uma oração, sentiram algo diferente na sua vida, aleluia? Mas um dia, essa glória manifestada na igreja, ela vai cessar aqui na terra. Os templos estarão vazios, e os poucos que virão no templo, era para procurar os líderes, dizendo o que aconteceu, o que aconteceu com os demais irmãos que desapareceram, o que aconteceu com aquela irmã fiel que orou sempre na igreja, o que aconteceu com aquele líder fiel que não abandonou a igreja, aleluia, o que aconteceu com aquela irmã que chorava na igreja, aqueles levitas que deram o seu amor, o seu sangue pela obra, aonde estão eles? E lamentavelmente, os que ficarem vão dizer assim: a glória da segunda casa é maior do que a primeira para eles. Mas para minha tristeza, para minha dor, eu fiquei. E eu sei que Jesus está aqui hoje. E eu sei que todos que adentraram por essas portas não querem ficar aqui para sentir a dor, mas querem estar lá no céu de glória, aleluia, com o seu mestre, com aquele que te salvou, aquele que derramou o seu sangue sobre a sua vida. Você quer estar lá, e aí sim teremos a plena presença de Deus, aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje, essa presença, em alguns momentos você sente, mas em alguns momentos você se sente no deserto, se sente frio, sente parado, a sua vontade é desistir, a sua vontade é de parar, que a luta é grande, você geme, e nesse momento você para e não sente a glória de Deus. Mas deixa eu te trazer uma palavra boa nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa: na glória da segunda casa, você sentirá todos os dias, todos os momentos, todos os segundos da sua vida, aleluia. O louvor não vai parar,
O louvor não vai cessar por alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns dias. Aleluia. O louvor será para sempre. Nós estaremos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Essa glória irá se manifestar de uma maneira plena, abundante e para sempre na sua vida. E quantos que creem nisso nessa noite? Quantos que desejam levar, manter essa glória na sua vida, mesmo gemendo e chorando? Mantenha essa glória na sua vida. Quero convidar a cantora para vir aqui, mas eu quero trazer aqui, finalizando, uma coisa que eu vi essa semana e que me chamou muita atenção, de uma igreja que não perde a esperança, de membros que estão na igreja que não perde a esperança, de gente que está chorando, mas tem glória na sua vida, gente que perde, fica pobre, mas está cheio da glória de Deus, pessoas que perdem o ente querido, mas está cheio da glória de Deus, não quer perder a glória em momento algum. Eu estava lendo um relato, ou melhor, visualizando um relato de um pastor que estava em um determinado lugar na África, aonde tinha milhares de pessoas ouvindo um preletor, um grande avivalista naquele lugar, e a festa ia durar dias. E atrás daquele palco, aonde as pessoas estavam ouvindo na frente a mensagem, atrás daquele palco tinha um pai, uma mãe, que levou o filho morto dentro de um caixão. E sabe qual era a esperança deles? Que durante aquela festividade, aquele rapaz iria ressuscitar. E o propósito deles era o seguinte: só iremos sepultar após o encerramento da festa, porque enquanto estivermos aqui, nós estaremos crendo que Jesus ainda vai ressuscitar. Segure aí. Aí talvez você está pensando o seguinte: morreu naquele mesmo dia. Não. Já tinha 18 dias que aquele rapaz estava dentro do caixão. Parte da sua perna já estava em estado de decomposição, e mesmo fazendo todo o tratamento para não apodrecer, já estava podre. E eles colocaram a toalha, e batendo com a toalha assim, com a outra toalha, enxotando as moscas. Aleluia. Aí talvez você está dizendo, pensando aí com você, estavam chorando, gemendo, dizendo para Deus: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ouviu até agora. Não. Sabe qual era a palavra deles, irmãos? Glória, 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 honra seja dada ao teu nome. Deus, nós cremos no milagre, nós não deixaremos de crer no milagre, até o último dia nós iremos crer que o Senhor ainda ressuscita. Deixa eu perguntar uma coisa a você: até onde vai a tua fé, meu irmão? Até onde você crê que a glória de Deus está na sua vida? Até que momento você crê que a glória de Deus está na sua vida? Nós que somos pastores, até quando achamos que a glória de Deus está na nossa vida? Sabe o que eu penso com isso, encerrando aqui? Que eu tenho que crer que a glória de Deus está na minha vida, em todos os momentos. Eu não devo de maneira alguma, hipótese alguma, perder essa essência da glória de Deus na minha vida. Eu preciso dela na minha vida, você precisa dela na sua vida. E receba essa palavra hoje: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O teu amanhã, meu irmão, será diferente de hoje. Aleluia. Depois de amanhã será diferente de amanhã. Daqui a 1 ano, quem sabe, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui de novo. E aí vai se cumprir a palavra que o pastor falou: o grupo cresceu, a glória aumentou. Foi isso que eu entendi na palavra do pastor. E quantos que creem nisso nessa noite, levante as suas mãos. Aleluia. Enquanto a cantora vai estar louvando a Deus, eu quero convidar você que deseja aceitar Jesus no seu coração,
Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer retornar hoje, aonde você está, você que está ao alcance da minha voz hoje, Jesus está te visitando agora com poder, e há tempo para você voltar a casa. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas é o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seu juízo e os seus caminhos. Quão profundas riquezas é o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seu juízo e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quantos pode glorificar o nome do Senhor? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. Eu sinto nessa noite que tem pessoas nesse lugar desejando assumir um compromisso com Deus, desejando renovar a sua aliança com Deus. Um dia essa festa na terra vai acabar. Vai acabar aqui. Só irá ter a continuidade a essa festa quem tiver o seu passaporte garantido. E hoje Deus está te dando a oportunidade. Talvez você tenha dezenas de motivações para não estar em nenhuma igreja. Ai, eu me entristeci, eu me aborreci, aconteceu isso, me decepcionei. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Todo dia eu, como pastor, eu me decepciono com o homem. Todo dia o pastor dessa igreja também se decepciona com homens. Mas tem um que está aqui hoje, que nunca te decepcionou. Um Deus que nunca desistiu de você.
E deixa eu dizer uma coisa: um dia a brincadeira de pique-esconde com Deus vai acabar. E é necessário que nós assumimos hoje um compromisso com Deus. Deus tem pressa em salvar você. Deus tem pressa em libertar você. Jesus pode voltar hoje, agora. Ou quem sabe Ele pode te chamar amanhã. E aí? Que conta que você vai prestar a Deus? Jesus tem pressa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor Paulo, amém? É o microfone, tiraram muito som, amém? Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quero chamar o missionário, irmão Gerlando, amém? Nós vamos, representar o nosso patrocínio, que nos patrocinou nessa festa, amém? Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é aquele que faz o milagre acontecer nas nossas vidas, é aquele que nos sustenta, aquele que nos ajuda. E sabemos que cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, nós passamos por luta, mas com certeza a bênção é maior, amém?